O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, formalizou nesta quarta-feira o pedido de extradição da deputada Carla Zambelli. As informações, repórter Janaína Camelo, chegando agora ao Jornal Jovem Pan. Janaína, esse pedido foi enviado ao Ministério da Justiça. O que acontece a partir de agora? Boa noite para você. Muito boa noite, Thiago, para você, para todos que nos assistem. Exatamente, foi enviado ao Ministério da Justiça, que é o responsável aí, o órgão do governo federal responsável por elaborar, construir, formalizar aí esse pedido de extradição. Agora ali, determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, o Ministério da Justiça respondendo pelo governo brasileiro. E aí, quem envia para o governo da Itália esse pedido de extradição é o Itamaraty, Thiago. Agora, já havia uma expectativa muito grande, com relação a esse pedido do ministro Alexandre de Moraes para o MJ. A gente, inclusive, tem aí para mostrar na tela esse pedido formalizando, É um pedido que fala sobre toda a condenação ali de Carla Zambelli, naquele caso de invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça. Então, é um pedido que já tinha expectativa desde a semana passada, porque na semana passada o STF decidiu por encerrar toda a fase de recurso que Carla Zambelli teria nesse julgamento, que condenou ela aí a 10 anos de prisão, inicialmente em regime fechado. Ela e o hacker Walter Delgatti Neto. O hacker recebeu uma condenação ali de 8 anos e 3 meses de prisão. Os dois, eles chegaram a inserir documentos falsos ali no sistema da justiça, como, por exemplo, alvarás de soltura, até um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, na época ali em 2023, quando ele era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Então, com essa decisão ali na semana passada, ficou o STF, então, determinou ali que a pena de 10 anos ali seja imediatamente cumprida, mas Zambelli não está no Brasil, Thiago? Então foi preciso fazer esse pedido de extradição logo depois que ficou ali todos sabendo que ela estava na Itália. Então o que acontece agora? Depois que o Itamaraty envia esse documento que foi formulado pelo Ministério da Justiça, o governo italiano vai julgar se aceita ou não esse pedido de extradição. E também Carla Zambelli, ela pode pedir ao governo italiano se ela pode cumprir essa pena na Itália e não ser enviada aqui ao Brasil. Mas o pedido formalizado já, então, está nas mãos ali do Ministério da Justiça. Thiago. É isso, a gente continua acompanhando. Janaína Camelo com as últimas informações. Daqui a pouco você volta com mais destaques da Justiça aí em Brasília. E, claro, a Jovem Pan vai continuar acompanhando a situação da deputada licenciada Carla Zambelli em relação agora a essa decisão do Supremo Tribunal Federal. E agora, chamando já os nossos comentaristas, o Cristiano Vilela está aqui nos nossos estúdios e também a Dora Kramer. Tudo bem, Vilela? Boa noite para você. Bem-vindo, e eu começo já te perguntando sobre essa situação. A partir de agora, o Ministério da Justiça decide o quê? Boa noite, Thiago. Uma ótima noite a você e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, nesse momento, Thiago, a partir de agora, o Ministério da Justiça é quem faz esse encaminhamento de informações aos órgãos competentes para que seja feito esse pedido, a formalização do pedido de extradição. Esse tipo de pedido ele não é encaminhado diretamente pelo Judiciário. Quem representa o Estado brasileiro nesse tipo de relação internacional é através do governo federal e, nesse caso, envolve o Ministério da Justiça como órgão que faz esse encaminhamento justamente ao Estado italiano para que o Estado italiano possa, eventualmente, através das suas estruturas judiciais, avaliar o cabimento ou não da possibilidade de extradição. Então, nesse sentido, a partir de agora, o governo federal deverá fazer esse encaminhamento, uma vez estando presentes todos os requisitos, os elementos para isso, e dentro de pouco tempo, caberá ao Estado italiano, ao governo italiano, se posicionar efetivamente se acata esse pedido ou se eventualmente não cumprirá, não acatará o pedido formulado pelo Brasil. Chamada Dora Kramer também com a gente. Tudo bem, Dora? Bom, claro que tem toda a questão política que a gente vem falando há muito tempo em relação a Carla Zambelli. Agora falta um posicionamento da própria Câmara e saber o que o plenário vai decidir, porque a decisão está com o plenário agora. As autoridades aqui do Brasil vão se mexendo. É saber se ela pode se entregar, se pode procurar as autoridades brasileiras aqui. Tudo bem, Dora?
Boa noite, Thiago. Boa noite, Vilela. Boa noite a todos. Pois é, agora é ver o que ela vai fazer, porque as coisas vocês vejam que estão andando muito rápido, né? Já foi transitado em julgado, já foi pedida prisão definitiva, já o presidente da Câmara já se pronunciou dizendo que vai para o plenário. Agora, eu queria saber do Vilela o que pode acontecer, porque ela tem, não é o único enrosco dela na justiça, não. Ela está com uma condenação no eleitoral de São Paulo, que está com recurso no TSE para cassar o registro dela. Então, não precisaria nem passar para a Câmara se isso for decidido. E tem também aquela condenação que já tem uma maioria de 6-0 no Supremo Tribunal Federal, está sob pedido de vista. E é uma condenação relativa àquela ação dela na véspera da eleição, correndo atrás de uma pessoa com uma arma na mão no bairro dos Jardins, em São Paulo. Por que eu me referi ao Vilela? Porque ele é que é o nosso homem das leis. E queria saber, Vilela, se essas outras coisas que ela tem, esses outros casos, podem impactar nesse, ou cada um é um caso, eles vão se somando. Como é que é a situação delas diante disso? Entrevistado por Dora Kramer, né? É uma honra. Isso. Olha, Dora, nesse caso, cada caso é um caso. Então, uma condenação em um processo, ela eventualmente poderá se somar a uma condenação num segundo processo, a uma condenação, eventualmente, num terceiro processo. Cada caso é um caso. Em cada um deles, deverá fazer, em sendo confirmado a condenação, o cumprimento de uma determinada pena, o cumprimento de uma determinada decisão judicial, independente do outro. E aí, nesse sentido, esse caso que nós temos, envolvendo o hacker, envolvendo a utilização, a tentativa de inserção de dados falsos na estrutura do CNJ, através dos arquivos do CNJ, através de um hacker, isso me parece talvez a condenação mais pesada do ponto de vista político, do ponto de vista dessas relações internacionais. Me parece talvez aquela condenação que pode fugir do aspecto político, do aspecto eleitoral, que naturalmente será uma defesa que será apresentada pela deputada. Então eu vejo que nesse sentido, como um elemento meramente administrativo, isso pode fazer com que fique configurado que não há elemento político nessa decisão, o que acaba facilitando a possibilidade de uma extradição por parte do governo italiano.